Observe a transitividade dos verbos. E aí temos 1, 2, 3, 4. De acordo com as frases acima, assinale a alternativa incorreta. Qual delas está incorreta? Vamos ver. Número 1. Ninguém é chato. Verbo de ligação. Temos aqui um verbo de ligação? Vamos ver. Ó, o verbo é esse aqui. Ninguém, sujeito, chato, predicativo do sujeito. E o é? Verbo de ligação. É o verbo que está ligando o sujeito ao seu predicativo. Então, a 1 está correta. 2. Reagimos de maneira automática. Temos aqui um verbo transitivo direto? Bom, o verbo aqui é o verbo reagir. Quem reage, reage. Tá? Então, não há necessidade de um complemento verbal. O verbo é intransitivo. Então, esse aqui está errado. Transitivo direto, não. Verbo intransitivo. Intransitivo. 3. Como se trata de uma estratégia primitiva? Temos aqui um verbo transitivo indireto? Vamos ver. O verbo aqui é o verbo tratar. Trata-se de alguma coisa. Trata-se de, sim, temos um verbo transitivo indireto. 4. Sentimos frio, calor, medo ou nojo. Verbo transitivo direto. Sim ou não? Bom, o verbo aqui é o verbo sentir. Quem sente, sente alguma coisa. Sentimos o quê? Sentimos frio, sentimos calor, sentimos medo, sentimos nojo. Sim, trata-se de um verbo transitivo direto. Então, de acordo com as frases acima, assinale a alternativa incorreta. Qual é a incorreta aqui? É o número 2. A 2 apenas. Tá? Então, vamos marcar aqui em vermelho. Letra B de bola é o nosso gabarito. Ok? Então, número 1, letra B de bola. É a que está incorreta. Vamos para 2. Leia o fragmento de texto que segue e assinale a alternativa correta. O pessoal delirou. O mais categorizado dos marqueteiros, considerado o gênio da classe, exultou. Isso, Moisés, isso sim é uma solução criativa. Vai ser um estouro. Se você faz o seu pessoal atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho, eu lhe garanto 2 páginas na Bíblia. As palavras, aqui faltou o Szinho. As palavras grifadas podem ser sequencialmente classificadas em... Vamos lá. Então, o mais categorizado dos marqueteiros, onde está o verbo aqui? Ó, exultou. Então, o mais categorizado dos marqueteiros exultou. Então, o mais categorizado dos marqueteiros é sujeito do verbo exultar. Já podemos retirar aqui substantivo e substantivo. Tudo bem, depois. Isso, Moisés, isso sim é uma solução criativa. Se é um verbo de ligação. Tá? Isso é uma solução criativa. Sujeito, aqui eu tenho predicativo do sujeito e aqui eu tenho um verbo de ligação. Beleza. Então, não vamos retirar nada, porque os dois ali têm verbo de ligação, A e B. Se você faz o seu pessoal atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho, vamos lá. Atravessar o quê? Atravessar o Mar Vermelho. Como? De que forma? A pé enxuto. Aqui temos um adjunto adverbial de modo. O modo como o Mar Vermelho será atravessado. Então, já podemos descartar aqui a letra B. Eu lhe garanto 2 páginas na Bíblia. Quem garante, garante alguma coisa a alguém. Garantir alguma coisa. Então, aqui, 2 páginas é um objeto direto. Então, ficamos com a letra A como gabarito. Beleza. Então, 2, letra A. 3. Observe a mudança de classe gramatical com a presença da acentuação gráfica. Análise, substantivo. Analise, verbo. Veja a importância da acentuação gráfica, né? Se eu não coloco a acentuação correta em determinadas palavras, elas podem simplesmente mudar a sua classe gramatical. Então, análise é um substantivo, analise é um verbo. Ao retirar o acento da palavra substantiva, ela se torna um verbo, exceto em. Quando aqui isso não acontece? Vamos ver. Letra A, crítica. Se
eu retirar o acento, critica. Crítica, critica. Substantivo, verbo. Letra B, denúncia. Denúncia, substantivo. Se eu retirar o acento, denuncia, verbo. C, médico, substantivo. Se eu retirar o acento, medico, do verbo medicar. Bem, é possível. Letra D, dúvida, substantivo. Se eu retiro o acento, duvida, do verbo duvidar. Perfeito. Letra E, possível. Se eu retirar o acento, aí não existe a palavra em português. Então, ó, gabarito, letra E. É a única que eu não posso retirar o acento e a palavra vai continuar existindo. Em todas as outras, as palavras são substantivos, eu retiro o acento, elas viram verbos. Possível, impossível, isso não acontece, tá? Então, 3, gabarito, letra E. 4. Observe o fragmento e assinale a alternativa que contenha o mesmo padrão de colocações pronominais. Bom, se estamos falando de colocações pronominais, estamos falando de próclise, né? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, mesóclise, quando o pronome oblíquo átono vem no meio do verbo, ênclise, quando o pronome oblíquo átono vem após o verbo. Isso é colocação pronominal. O que nos impede? Tornamo-nos os melhores no que fazemos. Pronome oblíquo átono está aqui, antes do verbo. Então, aqui eu tenho um caso de próclise. Tornamo-nos. Pronome oblíquo átono está depois do verbo. Então, aqui eu tenho um caso de ênclise. Eu preciso olhar as alternativas e encontrar alguma que tem esse mesmo padrão. Próclise e ênclise. Vamos ver. Número 1. Visitar-te amanhã, aí já lhe entregarei os livros que tomei emprestado. Visitar-te-ei. O pronome oblíquo átono está aqui, no meio do verbo. Se ele está no meio, aqui eu tenho uma mesóclise, né? Já lhe entregarei. Está antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Já não é o mesmo padrão, porque no enunciado eu não tenho mesóclise. Então, já posso descartar número 1. Aqui não segue o mesmo padrão. 2. O combinado de te trazer o livro raro não vou cumprir. Enviei-o para ser reformado. Pronome oblíquo antes do verbo, próclise. Enviei-o, pronome oblíquo depois do verbo, ênclise. Mesmo padrão. A 2 segue o mesmo padrão. 3. Muitos livros estão empoeirando, jogados em prateleiras esquecidas ao longo do tempo, assim se estragando. Então, se não fôssemos nós os leitores, os livros seriam esquecidos. Se, pronome oblíquo átono, antes do verbo. Próclise. Esse se aqui, se não fôssemos nós, esse não é pronome oblíquo átono, isso aqui é uma conjunção. Uma conjunção subordinativa condicional. Conjunção subordinativa condicional. Então, não é o mesmo padrão, não é mesmo o mesmo padrão. Então, vamos riscar essa aqui também, E ficamos só com a número 2, letra B. Espera aí que eu pulei. Quero mudar a cor da caneta. Letra B, 2 apenas. Só a 2 segue o padrão, tá? Do enunciado. 5. Com relação à regência nominal, analise as afirmativas abaixo. Regência nominal é como determinados nomes se comportam, né? De que nomes eu estou falando? Estou falando de substantivo, estou falando de adjetivo, estou falando de advérbio. Será que o substantivo pede uma preposição? Será que determinado substantivo pede preposição? Será que determinado adjetivo pede preposição? Será que determinado advérbio pede preposição? Isso é regência nominal, tá? Diferentemente da regência verbal. Eu vou analisar o comportamento do verbo. O verbo pede preposição? Não pede? Como é que ele funciona? Como é que ele se comporta em determinada oração? Então, aqui, com relação à regência nominal, analise as afirmativas abaixo. Sentimos muita admiração para ela. Admiração para ela? Não. Admiração é admiração por.
Admiração por ela. Nos acostumamos pelo melhor. Aqui, veja, temos um verbo. Aqui não é nem regência nominal, tá? Mas a questão estava assim, né? Mas quem se acostuma com. De qualquer forma está errado. Mas aqui, ó, o enunciado fala em regência nominal e aqui nós temos um verbo. Temos respeito para com eles. Essa está correta. Quem tem respeito para com alguém. A 3 está correta. Então, ó, número 5, estão corretas as afirmativas. Vamos marcar aqui a letra C. 3 apenas, tá? 3 apenas. 6. Vou mudar aqui a corzinha da caneta. Retome o texto e analise o fragmento referente à regência verbal. Aqui já é regência verbal, então eu preciso analisar o comportamento do verbo. Esqueça a necessidade de querer agradar a todo mundo, que eu tenho agradar a alguém. Agora analise as afirmativas abaixo. Apresenta-se como verbo transitivo indireto com o significado de fazer carinho. Bom, aqui como eu falei, quem agrada a alguém. Qual é o sentido? Agradar a todo mundo. É no sentido de ser agradável, não no sentido de fazer carinho. Mas cuidado que o verbo agradar, ele pode ter esse sentido. Eu digo assim, a menina agradou o gatinho. A menina agradou o gatinho. Aqui não é ao gatinho. Veja, se eu digo que ela agradou o gatinho, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Aqui você agrada alguém, agrada alguma coisa. Com esse sentido, aliás, com essa regência, tem o sentido de fazer carinho. Se eu digo a menina agradou o gatinho, ela fez carinho no gatinho. Agora, se ela agradou ao gatinho, aí ela foi agradável ao gatinho. Então, tem essa diferença, tá? O verbo agradar, ele pode ser transitivo direto e ele pode ser transitivo indireto, regendo a preposição a. Então, a número 1 está incorreta. Está dizendo aqui que o significado é de fazer carinho. Não. Errado. É transitivo indireto, mas não tem esse significado. 2. Apresenta-se como verbo transitivo direto, com o significado de fazer carinho. Não, aqui não é direto. A preposição aqui. Errada também. 3. Apresenta-se como verbo transitivo indireto, com o significado de ser agradável. Aí sim. Essa está correta. Apresenta-se como verbo intransitivo, com o significado de ser agradável. Não. Ó, só a 3 está correta. Só a 3, ó. Estão corretas as afirmativas. 3 apenas, letra C. Questão 7. O acento grave foi empregado corretamente em observando as voltas com os sorvetes e Coca-Colas. Dentre as frases abaixo, assinale a que apresenta erro nesse emprego. Vamos lá. Letra A. Sua frequência às aulas é muito irregular. Aqui eu tenho frequência. O nome frequência, né? Frequência é frequência A. Frequência A, às aulas, junto a preposição com a, artigo, frequência às aulas está correto, com crase. Letra B. Todas farão jus a uma grande recompensa. A expressão é fazer jus a. Fazer jus a. Esse a aqui é uma preposição. Aqui, o que eu tenho? Uma grande recompensa, eu tenho artigo. Se eu tenho artigo aqui, é porque eu não tenho artigo aqui. Eu só tenho a preposição. Opa, só tem a preposição. Então, aqui não tem crase. Tá? Porque isso aqui é um artigo. Então, aqui não houve junção do artigo mais preposição, da preposição a com o artigo a. Porque o artigo que eu tenho aqui é um artigo indefinido. Então, não tem crase. Já vamos marcar aqui a letra B. Eu quero a incorreta. Vamos ver as outras. Os candidatos chegaram a 1 hora e saíram às 3.
E aqui, Roberta? A uma de novo. Só que aqui, ó, 1 hora. Diante de hora, ocorre crase. Tá? Aqui eu tenho horário. Diante de hora, ocorre crase. Dirija-se àquela próxima sala, por gentileza. Quem se dirige a. Então, eu tenho preposição. Aquela. Eu junto a, preposição com o a de aquela. Né? O a de aquele, aquela ou aquilo. E aí ocorre a crase. Então, correto. A semelhança do que foi ensinado, redigimos. Redigimos a semelhança. Sim, aqui também ocorre a crase. Bom, então, a única que está incorreta aqui é a letra B de bola. Bom, resolvemos então 7 questões, né, todas da banca IBFC. Espero que você tenha gostado.